reforço na segurança terão prioridade na utilização dos recursos. Já os servidores vão ter que esperar. O governo ainda deve quase 470 milhões de reais de parte do salário de maio aos funcionários públicos. Eu sou uma professora pública, fui. E para receber o meu dinheiro é uma tristeza. Com o cofre vazio, chamou a atenção a lista de supermercado do governo do estado para abastecer o Palácio Guanabara, orçada em 300 mil reais. Entre os produtos de primeira linha, framboesa, amora e quase meia tonelada de filé mignon, picanha e alcatra. A assessoria do governador em exercício informou que o pregão eletrônico foi cancelado, mas já era tarde demais para evitar críticas. Além de promover todas essas mordomias, o governo do estado deixou de arrecadar 185 bilhões de reais entre 2007 e 2015, concedendo isenções fiscais para boates, motéis e até cabeleireiros. E o que será que a população acha desses gastos desmedidos que levam à violência? Prioridades como a saúde e a educação foram deixadas de lado. Eu realmente fico muito indignado. A queda do preço do barril do petróleo, a baixa arrecadação de impostos e os escândalos de corrupção na Petrobras podem até ter contribuído para o vazio nas finanças do Estado. Mas os especialistas concordam que faltou planejamento na gestão de recursos. O desafio agora é como sobreviver após os Jogos Olímpicos. O governo do Estado agora tem que tomar a seguinte providência: fechar para balanço e fazer despesa só essencial. Que se não há recurso para pagar o funcionalismo público, que trabalhe no fim do mês, tem o direito de receber o seu salário, não é possível que despesas que não sejam essenciais sejam feitas por parte do Estado. Para este professor de Direito Administrativo, a situação é tão grave que já há motivos suficientes para o pedido de impeachment do governador em exercício, por crime de responsabilidade fiscal. Qualquer cidadão tem de exigir o cumprimento da Constituição Federal, que é a primeira lei mais importante do Brasil e nenhuma autoridade está acima dela. E a segunda lei mais importante é a Lei de Responsabilidade Fiscal, em que o cidadão ouvia-se falar muito pouco, mas que todas as autoridades, sejam municipais, estaduais ou o presidente da República, estão sendo penalizados por não cumprimento dela. Sabe o que o povo brasileiro quer? O povo brasileiro quer ver político preso, político em cana, porque fica um blá 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 para um lado e um blá 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 para o outro e as pessoas estão cansadas disso. Sabe por que o estado do Rio de Janeiro está nesse buraco? Pelas isenções fiscais. E se você pega o Diário Oficial de segunda-feira, mais uma empresa recebeu isenção fiscal no meio dessa crise. Isenção fiscal é quando a empresa não paga imposto para o estado do Rio de Janeiro, que precisa de dinheiro. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, esse é o começo da história, é suspeito de cobrar propina nas obras da Copa do Mundo de 2014. As denúncias estão na proposta de delação premiada que a construtora Odebrecht negocia com a Justiça. Preste atenção. A modernização do Maracanã custou 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Mas nem tudo teria sido gasto com material e mão de obra. Reportagem dos jornais Folha de São Paulo e O Globo informam que Benedito Barbosa da Silva Júnior, um executivo da Odebrecht, ouvido na Operação Lava Jato, afirmou que a empreiteira pagou 5% do total de propina ao ex-governador Sérgio Cabral, o que daria 60 milhões de reais. O mesmo percentual teria sido exigido por Cabral às empresas responsáveis pela construção da linha 4 do metrô, uma das principais obras dos Jogos Olímpicos. No caso do Maracanã, foram 16 aditivos, que são permissões para gastar mais do que o previsto no contrato. Faltou planejamento, fiscalização, auditoria continuada e, sobretudo, um sistema integrado de controles de obras continuamente. E, por causa disso, pagamos muito caro. A mesma denúncia foi registrada em março deste ano pelos procuradores que ouviram 2 executivos de outra construtora, a Andrade Gutierrez. Rogério Nora de Sá e Clóvis Peixoto Primo afirmaram que Cabral exigiu 5% do valor do contrato para permitir que a empresa se associasse à Odebrecht e à Delta no consórcio para a reforma do Maracanã. O depoimento de Clóvis Peixoto Primo revelou um novo personagem na trama de corrupção que envolveu a reforma do Maracanã.
o então presidente do Tribunal de Contas do Estado, justamente o órgão responsável pela fiscalização dos contratos, teria recebido 1% de propina para engavetar os processos que apontavam irregularidades na obra. Segundo a reportagem, 21 dos 22 processos ficaram parados 6 anos no TCE. Quem presidia o órgão era o conselheiro José Maurício Nolasco. Somente agora, os processos começaram a ser auditados. Técnicos do tribunal pedem um estorno de repasses indevidos às empreiteiras de 93 milhões de reais. Na Assembleia Legislativa do Estado, mesmo com número suficiente de assinaturas, nenhuma CPI para investigar os governos de Cabral e Luiz Fernando Pezão conseguiu ser instalada. Nossos advogados estão buscando acesso a essas delações premiadas. Algumas ainda não estão homologadas, como é o caso da empreiteira Odebrecht, para, a partir do conteúdo dessas delações, a gente caminhar para uma nova comissão parlamentar de inquérito. O Jornal da Record denunciou as irregularidades na série Rio na Lama e detalhou os esquemas de corrupção envolvendo Sérgio Cabral, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, Pezão e o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, todos do PMDB, partido responsável pela falência do Rio de Janeiro. Todos farinha do mesmo saco, todos são a mesma coisa. Você, quando pensa hoje no Pezão, que hoje quem assumiu o Dornelles, que esse entrou com atestado médico, você tem que lembrar do Cabral, que começou essa história toda num esquema criminoso que nem investigado é. É isso que revolta. O cara desapareceu, fez festas na França, né, com guardanapo na cabeça, pintou e bordou e sapateou na cabeça do carioca, do cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro, meteu obras milionárias, segundo delação premiada, não sou eu que estou dizendo, não, é o executivo da Odebrecht, cobrava propina para poder fazer cada obra, para contratar aquela construtora. Ele falava, ó, bota 5% no meu bolso. Voava em helicóptero, em aeronaves de construtores. Foi flagrado fazendo isso, inclusive. E anda por aí. Não acontece nada com um cara desse. Nem investigado é. Sabe por quê? Porque são todos da mesma panela. Estão todos comendo no mesmo prato. E nós estamos aí a cada dia que passa caminhando para um buraco, para um poço sem fundo. E aí, quem é que vai fazer alguma coisa por nós? Quem é que vai acordar e vai ter a coragem? Porque tem que ter coragem. Tem que ter um homem de peito, um homem que chegue e enfrente esses caras, enfrente essa quadrilha que está assaltando o Rio de Janeiro e causando danos aos cofres públicos. Tem que levantar não só a vida dos construtores, criminalizá-los e punir, mas sobretudo dos políticos também. Porque se a propina existe, é porque o político exige propina para poder contratar aquela construtora. E não se engane, não. O construtor é criminoso porque o ato de você subornar alguém, tanto quem recebe quanto quem paga o suborno são criminosos. Mas nesse caso aí, se o empresário não pagar, não tem obra nenhuma. Não contrata ninguém também. Então é o político sem vergonha, que é o nosso representante, foi colocado no poder com o voto do povo, ele trai o povo, ele vira as costas. Isso é histórico no nosso país. Os políticos, depois que conseguem o que eles querem, eles viram as costas para o povo. O que eles querem são números. O que eles querem é uma população burra, numerosa, uma massa de manobra para colocá-los lá. E todos nós, como formiguinhas, pagamos os nossos impostos e depois eles acabam roubando o nosso dinheiro e vivendo a grande à francesa. São os grandes milionários desse estado. É uma quadrilha que se instalou aqui e estão chupando o nosso sangue. Não tem mais sangue para chupar. E os caras continuam. Eu fico indignado. Desculpa o meu desabafo, desculpa a minha revolta, mas se eu estou aqui, eu tenho que falar, é a minha obrigação como homem, que fui criado por um homem, como homem eu tenho que falar e como cidadão também. E atenção, hein?